Manaus tem vocação para a grandiosidade. Capital do Amazonas, o maior estado brasileiro, é a 6ª cidade mais rica do Brasil, a 7ª cidade mais populosa do país e a capital do estoque de diversidade de vida animal e de plantas do mundo, já que o Brasil é o país número 1 em biodiversidade no planeta. Na data em que comemoramos o aniversário de Manaus, a gente faz uma viagem na história da Paris dos Trópicos, uma cidade que vive do paradoxo simplicidade e opulência. Vamos começar pelo significado do nome Manaus, que não é consenso entre os historiadores. O nome Manaus, na verdade, vem através da língua geral, ou Iengatu, e adentrou no português recebendo a letra S no final, para indicar o nome da tribo dos Manaus, mas na verdade entrou para a língua portuguesa através da língua geral. Não se tem, na verdade, ao certo o seu significado, mas é muito provável que se ligue a um provável cultivo de banana que os Manaus faziam. Quanto a Manaus estar completando 163 ou 342 anos, isso não é nenhum enigma para os pesquisadores. Há todo um histórico de vila, de freguesia, não é? De que essas cidades coloniais, esses núcleos coloniais, trazem antes de se tornarem cidade. Manaus passou por isso, passou por esse processo. Isso não pode ser apagado da sua história. Então não é a simples atribuição do predicativo de cidade, não é, que faz com que a sua história inicie aí. Um outro aspecto de destaque na história de Manaus foi a estratégica construção do Manaus Harbor, um porto flutuante financiado com dinheiro oriundo da economia da borracha. O porto era tão moderno para a época que domava as águas amazonenses, podendo operar em qualquer período do ano. Toda a nossa produção ela era escoada pelo Porto de Belém e as divisas econômicas acabavam recaindo para o governo paraense, né? E a construção do Porto de Manaus ele vem nessa perspectiva de permitir com que toda a nossa borracha e outros produtos que viessem do interior pudessem ser escoados pelo nosso próprio porto. Tempos depois, o porto passa por um processo de adequação para atender às demandas da Zona Franca de Manaus, o atual motor da economia amazonense. A partir do final da década de 60, né, mais especificamente em 1967, com a regulamentação da Zona Franca, a gente vai perceber que Manaus ela passa por toda uma transformação, né, com o intuito de adequar a cidade para essa nova realidade que vai se implementando, né? E especificamente ali na área do porto, na chamada área da Manaus Moderna, né, que significativamente ficou definido o nome, né, Manaus Moderna, justamente com esse sentido, de que a partir da Zona Franca, a ideia, né, que quis se passar é que a partir da Zona Franca Manaus ia se modernizar. Depois dessa aula de história, passear pelas ruas de Manaus é um verdadeiro convite à curiosidade. No centro da selva amazônica, Manaus é uma cidade que conserva monumentos de estilo e requinte europeus. O Centro Cultural Palácio Rio Negro, por exemplo, onde hoje funciona a Secretaria Estadual de Cultura, já foi sede do Poder Executivo e residência oficial do governador do estado. Nem dá para imaginar que o maior símbolo do perfil cosmopolita de Manaus, no auge do ciclo da borracha, já tenha sido utilizado, por ironia do destino, como um depósito de gasolina e borracha durante a Segunda Guerra Mundial. Muitos amazonenses talvez não saibam que a igreja Nossa Senhora dos Remédios, inaugurada em 1879, tenha sido construída sobre um antigo cemitério indígena. E agora a mais intrigante das curiosidades. Aqui no relógio municipal, que foi importado da Suíça e inaugurado em 1927, encontramos uma enigmática inscrição latina, que em português significa "todas esperem a última mata", o que consiste num verdadeiro exercício de interpretação. Acolhedora, hospitaleira,
Manaus é um encontro tão grande como o principal cartão postal da cidade, o encontro das águas do Rio Negro com as do Rio Solimões, sempre oscilando entre a simplicidade do povo e a projeção internacional das riquezas naturais, consolidando-se dia a dia como região metropolitana, construindo incessantemente uma história da qual manauenses ou manauaras podem se orgulhar.